Boa tarde, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nesse dia tão abençoado, nesse dia abençoado por Deus, nessa tarde que o sol raia lá fora e os céus manifestam a grandeza do nosso Deus. Eu queria deixar aqui uma breve reflexão para nossas vidas, para o nosso dia a dia. E quero falar a respeito da salvação através da pregação. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21, está escrito assim, olha: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, provém Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Meus amados irmãos, nós estamos aqui, diante dessa tarde tão maravilhosa, e às vezes nós estamos diante de situações ou circunstâncias muito difíceis. Muitas das vezes nós pensamos que as pessoas elas vão se converter quando nós tivermos uma palavra eloquente, quando tivermos uma palavra sobrenatural. E o apóstolo fala a respeito da pregação. O apóstolo Paulo, ele diz, e aqui ele está dando um exemplo claro. A igreja de Coríntios, eram dois tipos de povos que estavam ali. O primeiro tipo de povo eram os judeus, alguns judeus que conviviam ali junto com aqueles que eram gregos. E os judeus, eles estavam acostumados com o quê? Os judeus, eles eram acostumados com sinais como os sinais que Moisés fez lá atrás. Então, a trajetória dos judeus ou dos hebreus, se assim você quer chamar eles, foram marcados por sinais. Então todos os judeus só acreditavam que Deus, de fato, estava na vida de alguém que estivesse pregando o evangelho, ou estivesse pregando a Deus. Eles só acreditavam quando haviam milagres tremendos, coisas visíveis aos olhos, coisas que eles poderiam então presenciar. Por isso que hoje há muitas igrejas, denominações que precisam de algo que eles estão vendo, algo visíveis, para eles acreditarem em Deus. E os judeus eram esses homens e mulheres que só acreditavam em Deus se houvesse algum tipo de sinal. E a Bíblia diz que nós não podemos ser movidos àquilo que nós estamos vendo, aquilo que os nossos olhos veem. Por quê? Porque aquilo que os nossos olhos veem, a Bíblia diz também que não é aquilo que nós queremos ver. Então nós temos que entender que a pregação do Evangelho, cada um, em um ambiente cheio de pessoas, a palavra é a mesma, mas as pessoas elas recebem essa palavra de forma diferente. Cada uma recebe a palavra no campo chamado campo do coração, de uma forma diferente. Ou seja um pastor, ou seja um padre, ou seja um apóstolo, ou seja um missionário, ou seja qualquer outra pessoa que estiver falando de Deus, que estiver falando do propósito da salvação, vai ser algo que é surpreendente, algo que ninguém espera, é algo que Deus ele manifesta através da pregação do Evangelho. E eu quero que você então aqui entenda que Deus ele trouxe essa mensagem de pregação para a sua vida, porque talvez você está tentando pregar para alguém, você está tentando falar do amor de Deus para alguém e está sendo mal compreendido, mal compreendida, e está pensando que também não está tendo resultado naquilo que você está falando. Então os judeus eles precisavam de um sinal. Agora os gregos, que eram aquelas pessoas mais estudiosas, aquelas pessoas que amavam a filosofia, eles gostavam de história, eles gostavam de coisas que deixassem eles com expectativa de mais e de mais e de mais. Então, hoje em dia, existem esses tipos de pessoas, até nos tempos atuais. Os gregos hoje representam aquelas pessoas de classe
da alta sociedade, que tem bastante conhecimento e que não engolem qualquer coisa. É uma grande verdade que muitas das vezes, nós não conseguimos retratar aquilo que nós estamos tentando transmitir. E o que eu estou querendo dizer aqui nessa tarde, que a salvação, ela vem pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele pregou a Cristo, ele falou a respeito de Cristo. E muitas das vezes, nós somos incompreensíveis em relação a muitas coisas, pelo sentido de que muitas das vezes nós não conseguimos transmitir aquilo que nós estamos querendo transmitir. Isso é na nossa vida conjugal, entre marido e mulher, entre pai e filho, esposa e esposo. Muitas das vezes nós somos incompreensivos ou não temos compreensão, ou as pessoas não nos compreendem pela forma que nós estamos tentando falar, tentando conversar, porque a pregação é um diálogo. A pregação é algo que leva a pessoa a crer que Deus de fato existe, a crer que de fato Deus, ele não está aqui na terra, mas o interessante é que ele deixou pessoas para falar do teu amor, pessoas para falar daquilo que de fato traz um conforto no coração de centenas e centenas de milhares de pessoas. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos esses que a gente não tem felicidade. O Natal passou, o Ano Novo passou, e em milhares de casas eu pude presenciar isso, que o Natal desse ano foi um Natal diferente, foi um Natal com tristeza em vários lares, foi um Natal sem muita expectativa de um ano novo, de um ano próspero. Por quê? Por causa das circunstâncias, por causa de tudo aquilo que nós vivemos dentro de todo esse ano, quantas pessoas boas que conviveram conosco, e nós perdemos a oportunidade de falar o quanto nós amamos essas pessoas, de quanto elas são valiosas para nós. O tempo passa tão rápido e nós perdemos a oportunidade, de fato, falar o quanto as pessoas são importantes para nós. E pregar não é só falar de Cristo. Quando nós damos um exemplo bom e alguém pega e retém esse exemplo, quer dizer que você está pregando de uma forma ou de outra, você está dando o amor para essa pessoa, e essa pessoa, ela vai receber esse amor de Cristo, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir respeitada. Hoje em dia, as pessoas têm tanta falta de amor ao próximo, têm tanta falta de amor até mesmo as pessoas do seu convívio. E o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui na carta aos Coríntios, que muitas das vezes nós queremos discutir e falar de tantas outras coisas. Nós discutimos religião, nós discutimos quem está certo, quem está errado, e nós esquecemos de fato de dizer que Deus é o único que está certo em absolutamente tudo, porque nós falhamos em vários capítulos bíblicos, em várias histórias. Nós vamos ver que a salvação não vem só na pregação da palavra, dizer assim: Cristo salva, Cristo transforma, Cristo faz isso, Cristo faz aquilo outro. Isso quase toda a humanidade sabe que Cristo está aí para fazer. Mas é interessante que o próprio Cristo nos deu sinais e sintomas de salvação. Quando Jesus, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, impressionante que aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar. E quando Jesus passa por aquele lugar, ela então dá de encontro uma grande multidão que estava andando com Jesus por causa das bênçãos, que estava andando com Jesus por causa do pão, por causa do peixe que Jesus multiplicava. E Jesus nunca se importou que as pessoas andem com ele, querendo receber alguma coisa. Isso nunca foi algo que importava a Cristo. O importante de Cristo era não só as pessoas buscar ele por aquilo que ele podia dar materialmente, mas também por aquilo que ele podia fazer espiritualmente. Então aquela mulher, quando tinha a oportunidade de encontrar com aquelas pessoas que estavam saudáveis, aquelas pessoas que estavam conseguindo andar, mas ela tinha um problema, tinha um fluxo de sangue, o seu período menstrual já tinha aproximadamente 12 anos, que aquela mulher interruptamente, ela sangrava, ela não se estancava o seu sangue. Então ela descobriu que Jesus ia passar por aquele lugar.
Quando ela encontra com aquela grande multidão, ela já debilitada, ela sem força, ela vai ter que romper a multidão para chegar até Cristo. Isso é uma fé tremenda. Então aquela mulher consegue romper com muito esforço e consegue encostar na orla do seu vestido. Quando ela toca na orla do seu vestido, ali por causa da fé que ela obteve em tocar somente em Jesus, ela então é estancada daquele sangue e ela começa então a ficar intacta. Impressionante que Jesus, naquele momento, ele sentiu que virtude, poder dele saiu do corpo dele. Naquele momento ele parou, olhou em volta, estava cheia a multidão, e aquela multidão ficou sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento Jesus então para e começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E começa a perguntar à direita: quem me tocou? Começa a perguntar à esquerda: quem me tocou? E ali os discípulos que estavam em volta de Jesus, fora a multidão, um dos discípulos, eu quero acreditar que foi Pedro, falou com o Senhor Jesus assim: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor está perguntando quem te tocou? Ora bolas, todo mundo está te tocando, todo mundo quer tocar no Senhor, todo mundo quer pegar no Senhor, e agora o Senhor simplesmente pergunta quem te tocou? Aí Jesus vai dizer assim: não é porque de mim saiu virtude, alguém me tocou de uma forma diferente. Então, a palavra que Jesus pregava, aonde Jesus caminhava, era para todos, mas olha só que interessante, no meio de uma multidão de pessoas que estava tocando nele, que estava encostando nele, uma mulher veio de longe, passou no meio da multidão e tocou nele e conseguiu arrancar, conseguiu extrair aquilo que ela precisava, aquilo que ela necessitava. Então a pregação é uma coisa de doido. Nesse momento, algumas pessoas que vão ver esse vídeo agora, que estão assistindo esse vídeo agora, vão extrair algo bom para a sua vida e vai começar a viver de uma forma diferente. Outras pessoas vão ver esse vídeo depois e elas vão receber outra coisa de forma completamente diferente. Então, olha como que o poder de Deus habita em um ser humano comum e mortal. Você é algo precioso para Deus. Você é algo que Deus levantou para fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua parentela. Então, nesse momento, Jesus então falou com Pedro: Pedro, alguém me tocou e de mim saiu o poder. E quando o poder de Deus sai de Deus e vai para a vida de alguém, vai acontecer um milagre. O milagre vai acontecer. Então, naquele momento que o milagre acontece, a mulher já não mais conseguindo esconder que foi ela que tocou, ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. E ali naquele momento, olha que coisa maravilhosa, Jesus vai dizer assim: olha, a sua fé te salvou. Então a salvação vem por causa da fé. A salvação, muitas das vezes, a salvação de uma doença, a salvação de um casamento destruído, a salvação de uma esterilidade. Tem pessoas que não podem gerar absolutamente nada. Há mulheres que o sonho dela é ter filho. Há pessoas que o sonho dela é gerar alguma coisa e não conseguem gerar. Mas Deus, nessa tarde, te dá a possibilidade de você gerar o seu filho, o seu propósito, o seu sonho, a sua família. Deus, ele quer estabelecer tudo aquilo que você não consegue fazer sozinho. Interessante que Deus, ele nos quer como parceiro. Ele não quer simplesmente ser dono de cada um de nós. Que dono ele já é, porque ele fez toda a raça humana. Então ele é dono de todos nós, mas ele não é autoritário. Ele não quer tomar você à força, não. Ele quer você por livre e espontânea vontade. Então quero que você entenda. Muitos acham que o evangelho é loucura, os crentes são loucos, mas para nós que conhecemos o agir de Deus, que conhecemos o poder de Deus, nós sabemos que tudo isso é o poder de Deus que é manifesto na terra. Nós sabemos que nós estamos na última hora da igreja na terra. Nós estamos nos últimos instantes. Quando você vai olhando todas as catástrofes, tudo que já está acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, nós começamos a enxergar que, de fato, Deus está preparando o povo para arrancar o povo dessa terra. E nós sabemos que a salvação, ela veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estou pregando outro evangelho, eu estou pregando o evangelho da graça. Deus, ele te chama da forma que você está,
porque é Ele que vai te transformar, é Ele que vai te fazer um homem e uma mulher de Deus, é Ele que vai transformar aquilo que dentro de você precisa de transformação, aquilo que no exterior, aonde as pessoas te veem, precisa de transformação. Essa foi uma palavra de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Que Deus em Cristo possa te abençoar nessa tarde e possa fazer com que a sua casa, a sua vida, seja um celeiro de vitórias, um celeiro de bênção, e que você possa contar testemunhos de tudo aquilo que Deus preparou para você na terra. Que Deus em Cristo possa te abençoar nessa tarde. Fica na paz. Até a próxima, se assim Deus nos permitir fazer mais uma live. Deus te abençoe. Fique na paz.